Imagina só, um código secreto que ficou escondido por 3.000 anos no texto original da Bíblia e que revela o futuro. É uma afirmação em tanto, né? A ideia é que, com a ajuda de computadores modernos, a gente conseguiu decifrar uma mensagem oculta que previu eventos que, bom, simplesmente moldaram o nosso mundo. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nessa história incrível. Essa é a mensagem exata que um repórter investigativo mandou para o então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Mas o detalhe mais chocante não é nem a mensagem em si, é quando ela foi enviada. Mais de um ano antes de Rabin ser de fato assassinado. Essa previsão e a confirmação trágica dela está bem no centro de tudo. Foi o evento que, segundo a nossa fonte, transformou um cético em um verdadeiro crente e acabou revelando o código da Bíblia para o mundo todo. A situação era de altíssimo risco. Pensa só, um jornalista, agindo com base numa informação de um matemático, entrega uma carta para um amigo próximo do primeiro-ministro. E essa carta tinha um aviso terrível. A Bíblia parecia prever um atentado contra a vida de Rabin. Tá, mas como é que alguém chegou a essa conclusão? Para a gente entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo e acompanhar a longa busca por essa tal mensagem oculta. A ideia de um código, na verdade, não é nova. O próprio Sir Isaac Newton estava convencido de que ele existia, mas ele não tinha como provar. Séculos depois, um rabino encontrou uma pista bem intrigante, uma sequência de letras com espaçamento regular. Mas a virada de chave mesmo aconteceu nos anos 80, quando o Dr. Eliyahu Ips usou a única ferramenta que faltava para Newton, um computador, e com ele, finalmente decifrou o mistério. E aqui é que o negócio fica sério, a validação. A descoberta não ficou isolada, não. Segundo a fonte, ela foi testada rigorosamente por matemáticos de Harvard e Yale, confirmada por um dos principais decodificadores da NSA e, para coroar, publicada numa revista científica revisada por pares. É um nível de escrutínio que a gente raramente vê para uma ideia tão radical. Agora, vamos voltar para aquela história dramática do assassinato do Rabin para ver como aquele aviso de 1994 se desenrolou na vida real. A carta com aviso foi entregue no dia 1º de setembro de 1994. O código era claro sobre o perigo que estava por vir. Mas o primeiro-ministro, que era um homem bem pragmático, nada místico, simplesmente ignorou o alerta. Pouco mais de um ano depois, em 4 de novembro de 1995, Yitzhak Rabin foi assassinado a tiros, logo depois de sair de um comício pela paz em Tel Aviv. A previsão se tornou uma realidade terrível. Para o autor da nossa fonte, o jornalista que enviou o aviso, esse foi o momento da verdade. Todo o ceticismo desapareceu e no lugar ficou aquele choque avassalador de que o código que ele tinha investigado por anos era real. E essa imagem aqui ilustra brilhantemente como o código apareceu. Não eram só palavras soltas, sabe? O nome completo de Yitzhak Rabin foi encontrado na vertical, cruzando bem no meio da frase assassino que assassinará. Era como se fosse um quebra-cabeça de palavras cruzadas cósmico, onde o nome da vítima e o crime estavam ali interligados. E se isso já não fosse chocante o suficiente, depois do assassinato, os pesquisadores voltaram para o código. E lá, naquele mesmo trecho do texto, cruzando com o nome de Rabin, eles acharam o nome do assassino, Amir. Ele sempre esteve lá, oculto, só esperando para ser encontrado. Agora que a gente entendeu o impacto disso todo, a pergunta que fica é: mas como é que isso funciona? Como exatamente eles encontram essas palavras? O processo, na verdade, é até que bem direto. Primeiro, eles pegam o texto hebraico original da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e tiram todos os espaços, toda a pontuação. O que sobra é uma sequência gigantesca e contínua de letras. É aí que o computador entra em cena, para fazer o trabalho pesado de procurar padrões escondidos. Esse é o número de letras que formam essa corrente de dados. 304.805 caracteres hebraicos. É esse o campo de busca que o programa de computador analisa. O conceito-chave aqui é a tal da sequência de letras equidistantes, ou ELS. É basicamente o mesmo método que aquele rabino Weizmann usou para encontrar a palavra Torá. O computador simplesmente testa todas as sequências de saltos possíveis, pulando uma letra, 2, 50, milhares, para tentar formar palavras e nomes que façam sentido. O assassinato de Rabin é o caso mais famoso, é claro, mas a fonte afirma que ele está longe de ser o único. Vamos ver agora como essa história se amplia.
A lista de eventos encontrados é francamente impressionante. Abarca desde a política, com a eleição de Clinton, até tragédias como os assassinatos dos irmãos Kennedy e o Holocausto, e inclui até marcos da ciência, como a colisão de um cometa com Júpiter e a chegada do homem à Lua. Tudo isso supostamente codificado nesse texto milenar. Essa citação nos dá a perspectiva do próprio descobridor do código. Para o Dr. Hibbs, a Bíblia não era só um livro estático. Ele viu o texto como um sistema de informação interativo, quase como um programa de computador projetado para ser acessado apenas quando a tecnologia certa, o nosso computador, fosse finalmente inventada. E tudo isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais profunda de todas. Se o código for real, o que isso significa de verdade? Que a história da humanidade é um roteiro já escrito, com um destino fixo? Ou será que o código é mais como um mapa de probabilidades, um aviso de futuros que a gente ainda pode mudar? É um enigma que vai muito além da matemática e dos computadores, e toca na própria essência do que significa ter livre-arbítrio.